A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vocês já se perguntaram o porquê que o Senhor Jesus ensinava por parábolas? Acredito que essa seja uma pergunta que muitas pessoas já se fizeram. Inclusive foi uma pergunta feita a mim recentemente por um familiar. E por isso estou gravando esse vídeo, porque eu achei muito importante falar sobre esse assunto, porque é algo que abre muito o nosso entendimento, compreendermos realmente o porquê que o Senhor Jesus ensinava por parábolas. Em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10, é onde está essa pergunta dos discípulos. Porque vai dizer assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Mas eu queria trazer à memória o contexto em que isso aconteceu, onde o Senhor Jesus ele conta a parábola do semeador e como no final de muitas parábolas o Senhor Jesus ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso de quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é como se fosse uma expressão de que aquele que tem sabedoria para adquirir entendimento, entenda. Só que essa sabedoria para adquirir entendimento não é algo que parte de nós, do nosso ser. Porque lembra do que está escrito no profeta Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 1, sobre os 7 Espíritos de Deus? O espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de conselho e de fortalecimento, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e o Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus que dão vida ao homem, entendimento e compreensão. Por isso que eu disse sabedoria para adquirir entendimento. Espírito de sabedoria e entendimento. Porque é através da sabedoria que vem do Senhor que adquirimos o entendimento para compreender as suas palavras. E ouvindo os seus conselhos, nós somos fortalecidos. Porque através do conhecimento do Senhor é que podemos entender verdadeiramente o temor do Senhor. Então vê como que os 7 Espíritos de Deus, eles atuam na nossa vida, trazendo vida a nós, fé, esperança e confiança. Então o Senhor Jesus ele diz isso no final da parábola. E aí vem a pergunta dos discípulos. E quando os discípulos perguntam o porquê o Senhor fala por parábolas ao povo, o Senhor Jesus responde a eles: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lembra do final da parábola? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja aquele que
tem sabedoria para adquirir entendimento, entenda. O que tem se lhe dará. Então, aquele que tem, é dado a ele conhecer os mistérios do reino de Deus. Aquele que tem o quê? A sabedoria para adquirir o entendimento. E para que a pessoa tenha isso, ela precisa clamar a Deus. Ela precisa buscar a Deus, pedindo isso sobre a vida dela. Então é dado a ela, é concedido a ela conhecer os mistérios do reino dos céus. Então o mistério do reino dos céus não é dado a conhecer a todos, mas àqueles que buscam conhecer esses mistérios. Como Paulo mesmo, ele vai dizer a respeito do mistério do Evangelho. Então, nós, como servos de Deus, devemos buscar as virtudes dos 7 Espíritos de Deus para que possamos entender o mistério do Evangelho, que a nós é concedido compreender. Porque Deus, ele trabalha assim com dispensações. Uma foi a dispensação do Antigo Testamento e outra é a dispensação do Novo Testamento. No Antigo Testamento, embora os profetas, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus para escrever as profecias, relatar as Escrituras que estão para nós hoje, não foi a eles concedido o entender o que para nós é revelado. O que para nós hoje é revelado, por causa que os livros do Antigo Testamento não estavam todos formados, mas conforme o tempo ia passando e Deus ia dando profecias a outros profetas e um profeta começava a ler a profecia do outro, eles começavam a ter um entendimento maior sobre o mistério de Deus que estava oculto até mesmo a eles. Porque aquilo que foi dado a Isaías não foi dado a Jeremias, nem o que foi dado a Jeremias foi dado a Daniel, nem o que foi dado a Daniel foi dado a Ezequiel. Porém, nós hoje que temos todas as Escrituras à nossa disposição, vemos que o que Deus entregou a um profeta completa aquilo que foi entregue a outro. E nós podemos ter melhor compreensão disso quando vemos que Daniel ele recebeu a profecia das 70 semanas quando ele estava lendo o profeta Jeremias. Quando ele estava lendo o profeta Jeremias acerca do cativeiro de 70 anos, então ele recebeu a profecia das 70 semanas. E Daniel pode ser chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. E vê que aquilo que foi dado a Daniel, nem mesmo Daniel teve a revelação plena. Porque o anjo falou a Daniel: sela a visão até o tempo do fim. Porque esta visão é para dias muito distantes. Então, aquilo que foi dado a Daniel escrever e profetizar, nem mesmo ele teve a revelação plena daquilo que estava sendo dito. Nem mesmo ele teve a compreensão exata daquelas coisas. Por causa que a própria Escritura diz que o livro estava selado
para o tempo do fim, para os nossos dias, para que nós pudéssemos receber essa revelação. Então, nessas dispensações que Deus vai trabalhando, ele vai e fala com os discípulos: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Hoje, para nós que temos além dos livros dos profetas, temos as cartas dos apóstolos e os evangelhos, esse mistério está para nós muito mais revelado do que na época deles, porque a nossa dispensação é diferente. Só que muitas pessoas não têm conhecimento desse mistério por causa que não buscam realmente a compreensão, não dedicam a sua vida à compreensão da palavra como dedicam sua vida para coisas desse mundo. Porque tem pessoas que elas se esforçam muito para poder ter uma vida de qualidade nesse mundo com bens materiais, mas ela não tem o mesmo esforço para adquirir sabedoria na palavra de Deus, algo que Deus prometeu através do Espírito Santo. Então a pessoa ela prefere dedicar-se muito mais ao mundo do que dedicar-se a Deus. O esforço dela para Deus é menor. É claro, irmãos, que eu entendo as condições que nós vivemos nesse mundo, que a pessoa ela precisa trabalhar, que conforme a tecnologia vai avançando, a pessoa precisa estudar. Sim, eu entendo todas essas coisas e eu não estou falando para a pessoa que ela não pode fazer nada disso. Porém, ela tem que ter sim o seu esforço e a sua dedicação pela parte principal da vida dela, que é a vida dela com Deus. Ela não pode pensar que a vida dela com Deus é somente no momento em que ela está dentro de uma igreja, no horário de culto, e que fora da igreja, fora do horário de culto, ela não tem que dedicar-se ao Senhor para conseguir, para receber da parte do Senhor, pela graça dele, essa sabedoria, para que ela possa ter entendimento, chegar ao conhecimento profundo de Deus e ter em sua vida o verdadeiro temor do Senhor, dando ouvidos aos seus conselhos, para pelos conselhos do Senhor ser fortalecida, tendo em si o Espírito do Senhor e a vida eterna que esse Espírito a concede. Muitas pessoas, quando nós falamos acerca de mistérios do reino de Deus, o mistério do Evangelho, como Paulo diz, tem pessoas que até usam o que Moisés escreveu, que o que Deus revelou cabe a nós, e o que Deus não revelou cabe somente a Deus. Mas a pessoa muitas vezes nem procura compreender aquilo que Deus revelou a nós, porque ela não se dedica tempo suficiente. Até mesmo aqueles que se dizem pastores, hoje em dia não se dedicam à palavra de Deus como no passado os homens de Deus se dedicavam. Hoje em dia, infelizmente, a maior dedicação é que tipo de propósito que vai fazer, mensagem para falar que a pessoa vai prosperar, que tudo vai dar certo na vida da pessoa, e não condena o pecado, não condena a injustiça, nada disso. Então a pessoa ela continua vivendo do jeito que
despertar, ela continua como uma virgem dormindo, e aí a pessoa ela não desperta. É por isso que é necessária a grande tribulação, porque a igreja está dormindo, e é somente na hora da trombeta da tribulação que a igreja vai acordar. É por isso que fala do grito da meia-noite. Se nós pegarmos o livro de Josué, quando fala para gritar para cair as muralhas de Jericó, a palavra grito ali é a palavra teruá, a mesma palavra usada para trombeta do dia do Pentecostes, do dia dos jubileus, chifre de carneiro, é usada para trombeta, a mesma palavra, teruá. Então o grito da meia-noite, como a trombeta também aponta para a voz, está fazendo essa referência na trombeta da meia-noite. Meia-noite é a última hora, é nessa hora que as virgens despertam. E aí, aquelas que dormiram com azeite, essas vão correr para o Senhor quando virem a angústia. Só que as que dormiram sem azeite, elas vão pensar que podem comprar o azeite e vão descobrir nesse momento que o azeite não se compra, que o azeite deveria ser adquirido pela sua santificação, pela sua busca, pela sua entrega, mas preferiram correr atrás de coisas do mundo, preferiram entesourar para o mundo. Então, aqui ele vai e fala: ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, a pessoa pensa que tem alguma coisa, ela vive de aparência, mas ela não vive uma vida realmente reta diante de Deus. Tudo é só aparência. E Jesus continua no versículo 13 dizendo: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ou seja, será que Jesus falava por parábolas só para a profecia se cumprir? Veja o que diz a profecia: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Mas veja o versículo 15. Por quê? Esse porquê aqui está dando a explicação. Veja só. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ou seja, eles não entendem, não é porque o Senhor não quer que eles não entendam. Eles não entendem, não é porque não é tempo deles não entenderem, porque Jesus precisava morrer na cruz. Eles não entendem porque o coração deles está endurecido. E Jesus continua: de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então veja aqui, o motivo deles não entenderem não é porque o Senhor não queria que eles não entendessem, não é porque tinham a profecia, porque a profecia ela foi dada pela presciência de Deus. Deus ele viu antes que o coração do povo estaria endurecido e aí ele deu a profecia.
E então não foi por causa que Deus não queria que eles entendessem, não foi porque não era tempo deles entender, mas porque o coração deles estava endurecido. E quer ver uma parte que prova isso? Esse texto está em Isaías 6, versículo 9 e 10, caso alguém queira ler. Mas aqui, ó, se vocês estiverem acompanhando a tela do celular, vou colocar aqui a referência que nos leva para Atos 28, do 26 ao 27. Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 25. No contexto, o apóstolo Paulo ele está pregando para diversas pessoas. E ali ele está expondo pelas Escrituras que o Senhor Jesus é o Cristo, o Messias que havia de vir, o Salvador. E ali ele vai expondo pela palavra de Deus que Jesus ele é o Cristo, que ele deveria morrer, ressuscitar, subir aos céus, e que ele é o Senhor e Salvador, e o caminho, a verdade e a vida. E aí diz assim, ó, que depois que Paulo pregou, fala: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, ou seja, algumas pessoas creram na pregação de Paulo. Outros, porém, continuaram incrédulos, ou seja, outros não creram. E havendo discórdia entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Ó, quando Paulo falou o que vai ser lido aqui agora, eles foram embora. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Repararam que é o mesmo texto que nós lemos, Jesus dando a referência aqui em Mateus, que o Senhor Jesus ele fala da dureza do coração do povo e da incredulidade, por isso que não entendem, porque o coração está endurecido. Paulo usou o mesmo texto que o Senhor Jesus usou para explicar o porquê que ele ensinava por parábolas. Só que Paulo não estava ensinando por parábolas. Paulo estava expondo o Senhor Jesus claramente. Ele estava dando ensinamento e revelando o Senhor Jesus nas Escrituras. Ele estava expondo para eles que Jesus era o Cristo, que Jesus é o Cristo, o Senhor e o Salvador, com toda clareza. Mesmo assim, muitos ficaram incrédulos. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Então veja que não é porque não havia chegado o tempo da palavra ser revelada que Jesus falava por parábolas. Porque Paulo ele falou claramente e abertamente
a respeito do Senhor Jesus no capítulo 28 de Atos, e mesmo assim ele usou esse texto para explicar a incredulidade do povo, a dureza do seu próprio coração. Então o Senhor vai dizer: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, ou seja, os olhos do vosso entendimento, e os vossos ouvidos, porque ouvem, ou seja, porque vocês conseguem entender e praticar. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Porque lembra da explicação da dispensação? Na dispensação dos profetas, não lhes foi revelado o que estava sendo revelado na nossa dispensação. É por isso que fala: então, bem-aventurados os olhos daquele que vem, os olhos espirituais, os olhos do entendimento, quando estão abertos. Ou seja, os olhos daquele que tem sabedoria, e os vossos ouvidos, porque ouvem, aquele que tem sabedoria para adquirir o entendimento, e com esse entendimento colocar em prática a palavra do Senhor e servi-lo com todo o seu coração. Então, irmãos, nós devemos dedicar mais a nossa vida espiritual. Buscar, sim, sabedoria para adquirir entendimento. Dar ouvidos aos conselhos do Senhor para sermos fortalecidos. E buscarmos o conhecimento do Senhor para que venhamos a compreender o temor do Senhor verdadeiramente, de modo que o Espírito do Senhor esteja em nós e assim em nós habite a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.